Deus abençoe meu amigo, Deus abençoe minha amiga. Estamos aqui hoje para falarmos sobre o arrebatamento da igreja, que, diga-se de passagem, poderá acontecer daqui a pouco. Jesus virá como vem o ladrão, para arrebatar os salvos, os verdadeiros crentes, que fazem parte da verdadeira igreja do Senhor, que só Ele conhece, só Ele vê. Eu quero mostrar para você que está me ouvindo nesse momento e assistindo, alguns versos das Escrituras que falam do arrebatamento. Só alguns, porque nós temos vários outros. E nos próximos dias vamos voltar nesse assunto e estarmos falando muito a respeito da bendita esperança da igreja, que é o arrebatamento. Nós não esperamos a morte, nós não esperamos o anticristo, nós esperamos Jesus voltar. Pois bem, o primeiro texto que eu quero mostrar aqui está em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Está escrito assim: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui o quê? Arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Pois bem, meu amigo e minha amiga, veja só, nós sabemos que o Apocalipse ele é dividido em 3 partes, pelo que Jesus diz lá no versículo 19 do capítulo 1. E o que nós podemos ver é que o capítulo 1 até o 3, capítulo 1, 2 e 3, são as coisas que João viu e as que são. Ou seja, estas coisas estão se cumprindo e irão se cumprir. Estas são as coisas que viste, as coisas que são, conforme Apocalipse 1,19. Agora o Apocalipse do capítulo 4 até o 22 são as coisas, como nós lemos aqui, as coisas que depois destas hão de acontecer. E estas ainda irão se cumprir no futuro, conforme as coisas que depois destas hão de acontecer, que nós vemos lá em Apocalipse 1,19, e, portanto, vemos aqui no capítulo 4 de Apocalipse também. João é arrebatado aqui. E isso mostra o quê? Um arrebatamento que está começando, que está acontecendo justamente quando termina o tempo da igreja e começa então o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, o tempo da igreja chama-se Ano Aceitável do Senhor. E o que vem depois do Ano Aceitável do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus. E o que marca a separação do Ano Aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus é justamente o quê? O arrebatamento. Como nós podemos ver nessa ilustração aí agora. Veja só. Primeiro vem o Ano Aceitável do Senhor, que começou com Jesus. Depois vem o dia da vingança do nosso Deus. Entre meio está o quê? O arrebatamento. Então, o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse faz parte do Ano Aceitável do Senhor. Do capítulo 4 em diante é o dia da vingança do nosso Deus. E justamente aqui na divisão nós vemos um arrebatamento de quem? Do último apóstolo que estava vivo. Na visão ele é arrebatado, ele participa do arrebatamento. Então, não é coincidência João ter ido no espírito, ou seja, ter sido arrebatado aqui justamente no início do capítulo 4, no final da época da igreja, das cartas às 7 igrejas.
Vamos agora para Apocalipse 3:10. Está escrito assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, Jesus fala que vem sem demora, mas antes ele diz que vai guardar a igreja fiel. Isso ele fala aqui apenas para Filadélfia, que foi a igreja que não recebeu nenhuma repreensão. Ele diz que como ela guardou a palavra da paciência, ele também vai guardar da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Essa hora da tentação é nada mais, nada menos do que a ira futura, do que o dia da vingança do nosso Deus. É outra denominação para esse período de tempo da ira futura. Jesus vai guardar a igreja dessa hora. Como? Arrebatando a igreja antes desta hora. Vamos agora para João 14:1-3. Evangelho de São João, capítulo 14, do 1 ao 3. Diz assim, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Obviamente que aqui está falando do arrebatamento. E isso só faz sentido de acontecer antes da ira futura, porque Deus não nos destinou para a ira. Quando Jesus disse isso aqui, essa profecia, ele não tinha ido para o céu ainda. Mas ele já foi, ele está preparando o lugar. Na casa do Pai tem muitas moradas lá no céu. Ele está preparando o lugar. Só falta ele voltar e nos levar para ele mesmo. Para que onde ele estiver, nós venhamos estar também. Quando ele diz, vos levarei, mais para diante nós vamos falar sobre isso também, ele está falando, vos arrebatarei. Simplesmente isso. O arrebatamento está aqui. 1 Coríntios 15:51. É importante demais nós lermos esse trecho aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, 51. Vamos lá. Diz assim, vamos ler o 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, no momento do arrebatamento, o que é mortal se reveste de mortalidade. Ou seja, aqueles que dormiram em Cristo, morreram, vão ressuscitar, e quem estiver vivo vai ser transformado, num momento, num abrir e fechar de olho. Nós seremos transformados. Que maravilha, né? Isso é o arrebatamento. É o arrebatamento. Vamos para 1 Tessalonicenses 4:17. Nós temos muitas coisas para falar sobre isso, mas hoje nós estamos só mostrando aqui alguns trechos que falam do arrebatamento, uma vez que nós vemos o arrebatamento lá em Apocalipse capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tem muitas coisas para nós dizermos aqui. Nos próximos dias nós vamos falar melhor a respeito disso, se o Senhor permitir. Mas observe aqui, estaremos para sempre com o Senhor. Essa expressão aqui faz conexão com João 14:3, quando Jesus diz para que onde eu estiver estejais vós também. Então aqui fala do mesmo evento, que é o arrebatamento. E importante notar também que a nossa consolação é saber disso. Tanto é que lá em Romanos está escrito, alegrai-vos na esperança. Em esperança fomos salvos. Então aqui fala claramente que vai haver um arrebatamento. Agora vamos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 1:10. Diz assim o versículo 9. Vamos ler o 9 também. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Aqui mostra claramente que nós não esperamos o anticristo, não esperamos a marca da besta, embora nós saibamos que virão. Nós esperamos Jesus, ele virá antes, para nos livrar da ira futura. Aqui está claro que Jesus vai arrebatar a igreja antes que venha a ira futura. E nós esperamos é por Jesus. Um pouco atrás aqui, em Filipenses 3:20, está escrito assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Que maravilha, né? Outra passagem falando do arrebatamento. A nossa cidade não está aqui nessa terra. A nossa cidade está nos céus. E esperamos Jesus de lá da nossa cidade. Jesus está na nossa cidade. A nossa cidade não está aqui nessa terra. A nossa cidade está nos céus. A nossa morada, as nossas riquezas. Estamos aqui como forasteiros, peregrinos. E esperamos de lá o nosso Senhor vir nos buscar. E no momento que ele vier e nos arrebatar, ele vai transformar o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Que bênção, né? Saber disso, ter essa esperança. Para terminar por hoje, Hebreus capítulo 10, versículo 37. Vamos ver o 36 também. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mais um pouquinho de tempo, e Cristo Jesus virá. Ele não vai tardar. Ele vem sem demora, ele não disse? Então, Pastor Eliezer, são somente estas passagens que falam do arrebatamento? Não. Tem muito mais. Nos próximos dias, se Deus permitir, estaremos mostrando outras passagens que falam do arrebatamento. E olha, nós temos procurado expor a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo fale e que ela fale por si mesmo. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Então o que nós temos que fazer é expor a palavra de Deus. Expor, simplesmente. É por ouvir a palavra de Deus que nós obtivemos a fé que nos salva. E você que está me ouvindo agora, que ainda não é de Jesus, que ainda não tem certeza da sua salvação, você acabou de ouvir a palavra de Deus. Aproveite, deixe a fé entrar no teu coração, não endureça o teu coração, entre dentro do teu quarto ou procure um lugar solitário, procure um lugar onde esteja só você e Deus. Creia que Jesus está ali contigo e diga, Jesus me salva, Jesus me ilumine, Jesus me perdoe pelos meus pecados, eu ouvi a tua palavra hoje e eu criei, venha viver dentro de mim. Jesus vai te alcançar
Ele vai escutar essa sua oração, ele vai mudar a sua vida, vai fazer você nascer de novo e você vai se tornar uma nova criatura. As coisas velhas terão passado e eis que tudo terá sido feito novo. Agora, você já nasceu de novo? Você já é de Jesus? Então obedeça o que está escrito lá em Romanos. Alegrai-vos na esperança. Se alegre, porque daqui a pouco o nosso Senhor Jesus virá e não tardará. Ele virá para nos arrebatar. Eu termino dizendo, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.